Por que Deus se cala? Justamente quando você mais precisa ouvir Ele, quando o seu coração está pesado, quando a mente não para, quando você já tentou de tudo e mesmo assim o silêncio continua. Você ora, insiste, pede um sinal, mas o céu parece fechado. E o mais difícil não é o problema que você está enfrentando. É a sensação de estar enfrentando tudo isso sozinho. Mas e se esse silêncio não for abandono? E se o silêncio de Deus for, na verdade, uma resposta que você ainda não aprendeu a ouvir? Pensa comigo. Talvez o maior erro não seja o que você está passando, mas a forma como você está interpretando o que está acontecendo. Porque nós fomos ensinados a acreditar que Deus sempre responde com sinais claros, com portas abertas, com soluções visíveis. Mas, e quando Ele responde com silêncio? É aí que muita gente quebra. É aí que a fé começa a balançar, a ansiedade cresce e a mente começa a criar histórias que não são reais. Deus me esqueceu. Nada vai mudar. Talvez eu não seja digno. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar completamente a forma como você vê esse momento. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, o silêncio é preparação. Existe uma sabedoria antiga, ensinada por homens que enfrentaram dor, perdas e incertezas, que diz o seguinte: você não sofre apenas pelo que acontece com você, mas principalmente pela forma como você reage ao que acontece. E talvez, só talvez, o silêncio que você está vivendo agora não seja um vazio, mas um convite. Um convite para fortalecer algo que não depende de respostas externas. Um convite para desenvolver uma paz que não depende de circunstâncias. Porque se a sua paz depende de respostas, você sempre será refém daquilo que está fora do seu controle. Mas se a sua paz nasce dentro de você, nem o silêncio de Deus pode te abalar. E é exatamente aqui que poucos conseguem chegar. Porque é fácil confiar quando tudo está claro. Difícil é confiar quando não há direção. É nesse ponto que a fé deixa de ser palavra e se torna decisão. Ao longo dessa mensagem, você vai entender algo profundo, porque Deus parece se calar, o que esse silêncio realmente significa e como transformar esse momento em força e não em fraqueza. Mas antes de continuar, se essa mensagem já começou a tocar você de alguma forma, fica até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode não ser por acaso. Às vezes, a resposta que você pediu a Deus não vem da forma que você esperava, mas chega exatamente como você precisa. Existe algo que quase ninguém te diz, e talvez você nunca tenha parado para perceber isso com clareza. O silêncio de Deus não revela quem Ele é. Revela quem você está sendo nesse momento. Porque quando tudo está bem, quando as coisas fluem, quando você sente que está sendo guiado, é fácil ter fé. É fácil acreditar. É fácil confiar. Mas quando o céu se cala, quando não há resposta, quando você se sente perdido, o que aparece não é Deus. É a sua mente. E é exatamente aqui que tudo começa a se distorcer, porque a sua mente não suporta o vazio. Ela precisa de respostas, ela precisa de controle, ela precisa entender. E quando Deus não responde, a mente responde por ele. E quase sempre responde da pior forma possível. Ela cria cenários, antecipa dores, inventa rejeições e transforma o silêncio em abandono. Mas deixa eu te fazer uma pergunta com toda sinceridade. Quantas dessas coisas que você teme realmente aconteceram? Quantas vezes a sua mente te levou para lugares escuros que nunca se tornaram realidade? Esse é o ponto que muitos ignoram. Você não está sofrendo apenas pelo que está vivendo agora. Você está sofrendo por tudo que a sua mente está criando em cima disso. E é aqui que a sabedoria entra.
Existe um princípio antigo, simples, mas poderoso. Você não controla o que acontece com você, mas você controla o significado que você dá ao que acontece. E isso muda tudo, porque o silêncio de Deus, por si só, não é dor. A dor nasce quando você interpreta esse silêncio como rejeição. A ansiedade nasce quando você interpreta como perda de controle. O medo nasce quando você interpreta como algo que vai dar errado. Mas e se você mudasse a interpretação? E se, ao invés de ver o silêncio como ausência, você começasse a enxergar como processo? Porque pensa comigo, toda vez que você pediu algo a Deus, o que você realmente queria? Resposta, ou alívio, direção, ou controle? Porque muitas vezes o que chamamos de fé é apenas uma tentativa disfarçada de controlar o resultado. Deus me mostra o caminho, mas que seja o caminho que eu quero. Deus me responde, mas responde do jeito que eu espero. E quando isso não acontece, a frustração vem. Não porque Deus falhou, mas porque a expectativa foi quebrada. E é exatamente aqui que o estoicismo encontra a fé. Porque enquanto a fé te ensina a confiar em Deus, o estoicismo te ensina a soltar aquilo que não depende de você. E quando essas duas coisas se encontram, algo poderoso acontece dentro de você. Você para de lutar contra o que não controla e começa a fortalecer aquilo que está dentro do seu alcance. Sua mente, sua postura, sua reação. Porque talvez Deus não esteja respondendo como você quer, porque Ele está te ensinando algo maior, a não depender da resposta para permanecer firme. Pensa na sua vida como um mar. Quando tudo está calmo, qualquer um navega bem. Mas quando a tempestade vem, é o que está dentro do barco que define se você afunda ou não. E o silêncio de Deus, muitas vezes, é a tempestade. Não para te destruir, mas para revelar se você construiu sua paz por dentro ou se você depende do que está fora. E aqui vai uma verdade difícil, mas libertadora. Se a sua paz depende de respostas, você sempre será vulnerável, porque a vida nem sempre responde, nem sempre explica, nem sempre resolve no tempo que você quer. Mas quando você aprende a se sustentar por dentro, quando você entende que sua força não vem das circunstâncias, mas da forma como você se posiciona diante delas, o silêncio deixa de ser um inimigo e passa a ser um campo de fortalecimento. Porque é no silêncio que você descobre se a sua fé é real ou apenas confortável. É no silêncio que você percebe se você confia ou apenas espera garantias. E é no silêncio que você tem a oportunidade de fazer algo que poucos fazem: dominar a própria mente. Porque enquanto o mundo externo está em silêncio, o seu mundo interno está falando o tempo todo. E a pergunta é: você está ouvindo ou está sendo dominado por ele? Se você não aprende a governar seus pensamentos, eles governam você. Se você não aprende a questionar o que sente, você vira refém disso. E então, o problema não é mais o silêncio de Deus, é o barulho da sua mente. Mas quando você começa a perceber isso, algo muda. Você começa a observar, ao invés de reagir. Você começa a respirar, ao invés de se desesperar. Você começa a se posicionar, ao invés de se perder. E aos poucos, aquele silêncio que antes parecia vazio, começa a ter um outro significado, não como ausência, mas como espaço. Espaço para você crescer, espaço para você se fortalecer, espaço para você se encontrar. Porque talvez Deus não esteja em silêncio, talvez Ele esteja esperando você silenciar o que está dentro de você primeiro. Existe um momento na vida em que não adianta mais correr. Você já tentou resolver, já tentou entender, já tentou orar de todas as formas possíveis, mas nada muda. E é nesse ponto que muita gente começa a se perguntar: até quando isso vai continuar?
Por que Deus não faz nada? Será que eu estou sendo ignorado? Mas existe uma perspectiva que muda tudo. E ela não é confortável, mas é libertadora. Talvez Deus não esteja atrasado. Talvez você é que ainda não está pronto. Isso não é sobre punição, é sobre preparação, porque nós temos o hábito de enxergar os momentos difíceis como interrupções da vida. Mas e se eles forem, na verdade, o próprio caminho? Pensa na sua própria história. Quantas vezes algo deu errado? E depois você percebeu que aquilo te levou para algo melhor? Quantas vezes você quis algo com tanta força, mas hoje agradece por não ter acontecido? O problema é que, enquanto estamos dentro do processo, nós não conseguimos enxergar o propósito. E aí entra a dor, porque o ser humano tem dificuldade de suportar aquilo que não entende. A incerteza incomoda, o desconhecido assusta, o silêncio angustia. Mas existe algo que pode mudar completamente a forma como você atravessa isso. Aceitar. Não como desistência, mas como alinhamento. Porque aceitar não é dizer tanto faz. Aceitar é dizer, eu não controlo tudo, mas escolho permanecer firme mesmo assim. E isso é força. Só que essa força não nasce do nada. Ela é construída. E quase sempre construída no silêncio. Porque quando tudo está claro, você não precisa crescer. Mas quando tudo está incerto, você é forçado a se desenvolver por dentro. E aqui entra uma das ideias mais poderosas que você pode carregar. Nem todo atraso é perda de tempo. Às vezes, é proteção. Às vezes, o que você chama de demora é Deus te poupando de algo que você ainda não consegue ver. Mas como a gente vive olhando só para o agora, a sensação é de que nada está acontecendo, só que está. Por dentro, enquanto você acha que está parado, algo está sendo moldado dentro de você. Sua paciência, sua maturidade, sua resistência emocional. E isso vale mais do que qualquer resposta imediata, porque respostas aliviam, mas processos transformam. E talvez Deus não esteja interessado apenas em te dar alívio. Talvez Ele esteja interessado em te transformar em alguém que não dependa mais desse alívio. Agora pensa comigo. Se tudo que você pedisse fosse respondido na hora, você seria forte ou dependente. Se toda dor fosse removida imediatamente, você teria estrutura ou fragilidade. É por isso que o silêncio existe, não como ausência de cuidado, mas como estratégia de crescimento. E isso é difícil de aceitar, porque exige confiança. Confiança quando não há sinais. Confiança quando não há direção clara. Confiança quando tudo dentro de você quer desistir. Mas é exatamente aqui que algo muda de verdade, porque nesse ponto você começa a perceber que fé não é sentir. Fé é decidir. Decidir continuar, mesmo sem entender. Decidir confiar, mesmo sem ver. Decidir permanecer, mesmo sem resposta. E isso é raro. A maioria das pessoas só continua enquanto é fácil. Mas quando fica difícil, elas desistem, reclamam, se revoltam. E não é julgamento, é humano. Mas existe um outro caminho, um caminho mais silencioso, mais firme, mais profundo, onde você não reage impulsivamente. Você observa, você aceita, você se posiciona. E aos poucos, você começa a perceber algo estranho. A dor ainda existe, mas ela não te domina mais. O problema ainda está lá, mas ele não te desestabiliza da mesma forma. O silêncio continua, mas ele já não te desespera como antes. E sabe por quê? Porque você mudou. Você deixou de ser alguém que precisa de resposta para se tornar alguém que sustenta o processo. E isso muda tudo. Porque quando você atinge esse nível, você para de correr atrás de controle e começa a desenvolver presença. Você para de exigir explicações e começa a confiar no caminho. Você para de lutar contra o momento e começa a crescer dentro dele.
E é nesse ponto que o silêncio de Deus deixa de ser um peso e se transforma em um terreno onde você constrói algo que ninguém pode tirar de você, estabilidade interna, porque tudo que é construído fora pode ser perdido, mas o que é construído dentro permanece. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo agora, não mudando o cenário, mas fortalecendo você para qualquer cenário. Não tirando o problema, mas te transformando em alguém que não se quebra diante dele. E quando isso acontece, você percebe que a maior resposta não veio do lado de fora, veio de dentro. Depois de tudo isso, talvez você ainda esteja se perguntando, mas e se Deus realmente estiver em silêncio comigo? E essa pergunta é honesta, porque no fundo, o que você quer não é teoria. Você quer sentir. Você quer ter certeza, você quer saber que não está sozinho, mas existe uma verdade que poucos aceitam e que muda completamente tudo quando você entende. Deus não precisa falar o tempo todo, para estar presente o tempo todo. O problema é que nós associamos presença com resposta. Se Deus responde, Ele está comigo. Se Ele não responde, Ele se afastou. Mas e se isso não for verdade? Pensa em um pai, observando o filho aprender a andar. Se ele segura o tempo todo, a criança nunca aprende equilíbrio. Mas, quando ele solta, não é abandono, é confiança. E talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você agora. Não porque Ele te deixou, mas porque Ele acredita que você consegue ficar de pé. Só que no momento em que você sente esse vazio, a primeira reação é o medo, porque sem apoio visível, você se sente vulnerável, mas é exatamente nesse ponto que algo poderoso pode nascer. Não uma fé baseada em sinais, mas uma fé baseada em decisão. Uma fé que não depende do que você sente, uma fé que não depende do que acontece, uma fé que permanece mesmo no silêncio, e isso transforma você. Porque enquanto sua fé depende de respostas, ela oscila. Mas quando ela se enraiza dentro de você, ela se torna inabalável. Agora deixa eu te mostrar algo mais profundo ainda. Talvez Deus esteja em silêncio, porque Ele já te disse o suficiente, mas você continua esperando novas respostas, sem praticar aquilo que já recebeu. Quantas vezes você já sentiu o que deveria fazer, mas não fez? Quantas vezes você já teve clareza, mas deixou o medo te travar? Quantas vezes você pediu direção, mas quando ela veio, você hesitou? E então, você pede de novo, mais um sinal, mais uma confirmação, mais uma garantia. Mas chega um ponto em que o silêncio não é ausência, é um convite à ação. É como se Deus dissesse, eu já te mostrei o caminho, agora é você que precisa andar. E isso exige coragem, porque agir sem garantias é desconfortável. Mas é aí que a fé se torna real, porque fé não é esperar tudo ficar claro. Fé é dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. E aqui entra algo essencial. Enquanto você espera uma resposta externa, a vida está esperando uma decisão interna. Enquanto você pede um sinal, existe algo dentro de você pedindo movimento, e talvez o silêncio que você está vivendo agora não seja sobre Deus não falar, mas sobre você ainda não agir. E quando você começa a agir, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem certeza, algo muda. Você para de se sentir paralisado, você para de se sentir perdido e começa a sentir algo diferente, direção. Não porque tudo ficou claro, mas porque você começou a caminhar. E é impressionante, porque muitas vezes a resposta de Deus não vem antes do movimento, ela vem durante, mas isso só acontece quando você sai da espera e entra na ação. Agora respira e pensa com sinceridade. O que você já sabe que precisa fazer, mas continua adiando?
Qual decisão você já entendeu, mas ainda não teve coragem de tomar? Qual caminho você sente, mas não segue por medo de errar? Talvez o silêncio de Deus esteja exatamente aí, não como ausência, mas como um espaço, esperando sua resposta, porque no final não é só sobre Deus falar com você, é sobre você responder ao que já foi colocado dentro de você. E quando você entende isso, o silêncio deixa de ser dúvida e se torna direção. E então, você percebe algo que muda tudo. Deus nunca esteve em silêncio. Você só estava esperando ele falar, de uma forma diferente. Agora, antes de encerrar, se essa mensagem falou com você, de verdade, não ignora isso. Porque nem todo vídeo chega até você por acaso. Às vezes, é exatamente a resposta que você pediu, chegando de uma forma que você não esperava. Se você sentiu isso, se inscreve no canal Sinais do Céu, porque aqui, cada mensagem é feita para tocar, despertar e fortalecer você por dentro. E se essa palavra fez sentido, deixa um comentário. Eu vou confiar mesmo em silêncio. Isso não é só um comentário, é uma decisão. E talvez seja o primeiro passo da transformação que você estava esperando. E lembre-se, o silêncio de Deus nunca foi ausência, sempre foi preparação.